gente, o Felca foi lá no Altas Horas, fizeram uma entrevista com ele. Só que eu achei as perguntas meio mornas. Não achei, eu pensei que eles iam fazer umas perguntas mais aprofundadas sobre a pesquisa e tal, mas foi umas perguntas meio mornas. O que me pega é a parte em que a moça pergunta para ele sobre o que ele fez, né? Sobre o que já tinha outras pessoas denunciado e tal. E ele só responde: tinha pessoas que tinham denunciado, mas ninguém tinha feito o que eu fiz, que foi um vídeo bem elaborado, etc, etc. Mas só que tem um porém. A Andressa Kelly, ela mesma, quando ela foi fazer a denúncia, ela foi lá, né? Ela entrou lá, peitou os pessoal e fez a denúncia lá dentro, né? Não foi só na internet, porque não adianta você vir na internet fazer uma denúncia só na internet, tem que fazer uma denúncia lá também. E vários influenciadores que também foram, divulgou o trabalho dele, que ajudou ele a estar onde ele está hoje. Não vão pensando que o Felca cresceu sozinho, que não foi. Várias pessoas que já tinham denunciado, que fazia 6 anos que esses influenciadores estavam denunciando, ajudou com que o Felca hoje tivesse aí onde ele está, né? Ele não cresceu sozinho, ninguém cresce sozinho. Se não for divulgação de outras pessoas grandes, se não for nós, telespectadores, que estamos vendo esses acontecimentos e estamos apoiando e denunciando, se não, a gente, tipo assim, se não for, em geral, eles não são nada. Influenciador sem nós, sem divulgação, não são ninguém. Então, o que eu achei que deveria ter tido, um pouco de um obrigado, né? Tipo, gente, eu sei que eu fui o cara que fiz uma entrevista, que fiz um vídeo mais bem elaborado, mais bem pesquisado, mas vou aqui agradecer as pessoas que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, até mesmo que ninguém chega a lugar nenhum se não for com a ajuda de outras pessoas. E vários influenciadores, como Jean Lucas, né, a Ismael, que a Ismael quase perdeu o trabalho dela, né, e foi ameaçada até de, vocês sabem, e outros influenciadores aí, que quando ele fez esse vídeo, também ajudaram a divulgar, né, então, tipo assim, a única coisa que faltou foi um pouco um obrigado, talvez, né? Eu sei que ele não tem obrigação de agradecer ninguém, mas, né, a humildade vem aí, quando você agradece as pessoas que te colocaram onde você está hoje. E eu vou deixar um pouco do vídeo aqui, e quem quiser assistir todo já sabe onde encontrar o Felca, né? Muito obrigado, Felca. Sente-se aqui, a gente fica um pouquinho do programa conversando. Maravilha. Há quanto tempo você, pelo que eu li, você aos 12 anos de idade resolveu ser um protagonista na internet, mas daí seus pais falaram, não, é isso? Começou assim, com 12 anos de idade eu comecei a produzir conteúdo, mas naquela época eu era criança, não sabia nada das coisas, como que funciona, né? E naquele momento, eu contei com meus pais, e meus pais falaram, muito bacana o que você tá fazendo, apoio, mas ainda é muito cedo. Eu acho que tem que esperar um pouquinho de tempo mais, você amadurecer, esse ambiente que você tá entrando, talvez você não entenda tudo. Na minha cabeça de criança, pré-adolescente ali, eu fiquei, não entendi, fiquei meio revoltado por um tempo. Nossa, por que meus pais estão me proibindo? Hoje, quando eu olho pra trás, eu entendo muito bem e eu agradeço meus pais. E aí você voltou com que idade a produzir? Com o Felca, que é o canal que eu cresci na internet, que eu fiquei conhecido, foi em 2019 que eu publiquei o primeiro vídeo. Publiquei o primeiro vídeo, era vídeos de humor, um tom bastante humorístico, mas tinha já um tonzinho de crítica. Eu sempre gosto de colocar, hoje meus vídeos são muito críticos, e com muito humor também, e eu sempre gosto de colocar crítica inserida no humor. E tem funcionado. Aos poucos meus vídeos têm ficado mais críticos, ainda mantém humor, mas têm ficado mais críticos, e hoje eu tô aí, né? Agora, hoje, houve uma explosão, né, de visualizações, de compartilhamentos. Até aquele momento, há poucos dias atrás, antes do documentário, quantas pessoas faziam parte dos seus canais? Eu tinha, se for contar em todas as redes sociais, daria talvez 15 milhões a 20 milhões. Eu tinha, na rede social principal, eu tinha 8,8 milhões. E hoje? Hoje, na rede social principal, que eu tinha 8,8 milhões, eu tenho 15 milhões,5 em 5 dias. Foram mais de 7 milhões de seguidores aí em 5 dias e crescendo. O teu vídeo repercutiu muito. Ele repercutiu pela história, né, através das pesquisas e das denúncias que você fez, mas ele repercutiu também junto ao comportamento das pessoas. Eu acho que as pessoas começaram a refletir mais, e eu já vi vários vídeos de mães falando, eu não devia ter exposto tanto meu filho, apesar de nem ser uma exposição, vamos chamar assim, delicada ou sensual. Que reflexão você começou a trazer pra gente a respeito disso? Eu creio que esse é o ponto mais importante mesmo no vídeo, e você falou sobre ter chegado nas pessoas, e foi isso que eu observei mesmo. Me mandaram fotos, por exemplo, Serginho, de pessoas assistindo meu vídeo na horizontal, que é uma coisa muito difícil nos dias de hoje, as pessoas estão consumindo todas na vertical, assistindo no ônibus, meu vídeo, no metrô. Eu fico muito feliz porque não é sobre mim, não é sobre eu como pessoa, é sobre a causa mesmo. Essas crianças, essas contas de perfis de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de pornografia infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente, é um assunto que acontece em pequena e grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo sexualizadas de fato, né? É doentio. É doentio, é completamente doentio. É muito importante a gente falar sobre isso. E eu observei que esse movimento na internet de crianças produzindo conteúdo, e o público, ele era dividido. Ele tinha outras crianças consumindo, alguns pais consumindo, mas ele tinha naquele público também, isso é muito sério, pedófilos.
tinha pedófilos consumindo aquele conteúdo. E era um conteúdo, Serginho, que se eu mostrasse pra você, sem dar o contexto, você ia falar que era um conteúdo inocente. Era uma criança brincando, era uma criança se divertindo ali com as amigas, mas existiam pedófilos, desculpa dizer, eu sei que é forte, cantando aquelas crianças. E daí você vê aquilo, você vai vendo aquele movimento, você vai vendo acontecendo, e você vai vendo pessoas que produzem conteúdo para suas crianças, pessoas que às vezes adultizam propositalmente a criança. Se você não sente uma indignação, você não é um ser humano. E eu, como eu senti uma indignação, tinha um público e falei, simplesmente, liguei a câmera. Na minha simplicidade, o estúdio que você vê branco lá, o estúdio contratado, é o meu quarto. É o meu quarto, é a minha câmera ali que eu liguei e falei. As reuniões de pauta, era eu e meus amigos, que a gente entrava em ligação, conversava, cara, isso aqui tá legal, isso aqui não vai, isso aqui vai. E causou um movimento tão gigantesco, Serginho, que agora, nesse momento, tá sendo meio nebuloso, tá sendo meio difícil de cair a ficha. Mas é um convite para as pessoas que estão assistindo, todo mundo que tá aqui na plateia, é um convite para vocês entenderem que vocês têm voz. Existe um poder nas pessoas. Você vê algo que tá errado e falar, denunciar, na sua simplicidade. As pessoas ouvem. Existe bondade no mundo. Mas e o consumo? Consumo direto, de crianças e adolescentes frente à tela. O consumo ele tem que ser, na minha opinião, supervisionado. O pai tem que supervisionar o que a criança consome na internet, porque é muito fácil é muito fácil o algoritmo mesmo trabalhar para isso. É muito fácil a criança sair de uma animação divertida, que ela se diverte, para um conteúdo não apropriado. É muito fácil acontecer. É um movimento que acontece muitas vezes. E se você, como todo pai, tiver a capacidade de supervisionar o seu filho com 10, 11, 12 anos, ele pode consumir de forma moderada, na minha opinião, mas